Olá, amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma devocional da nossa série de meditações no livro de Provérbios, Provérbios para a Vida. Então vamos juntos? Hoje é o nosso 20º encontro, 20º vídeo, baseado no livro de Provérbios. E chegamos agora no capítulo 10. E agora nós teremos, irmãos, do capítulo 10 até o capítulo 24 do livro de Provérbios, 15 capítulos abordando o contraste entre a vida do justo e a vida do perverso. E também o grande contraste entre as consequências, aquilo que o perverso colhe e o justo colhe em decorrência das suas atitudes. Então nós teremos agora 15 vídeos em sequência abordando esse contraste entre a vida, as escolhas, as atitudes e as consequências do perverso e o justo. E hoje, então, será o primeiro capítulo voltado para esse tema, que é o capítulo 10. Como nós não podemos abordar todo o capítulo, seria um vídeo muito longo, em cada capítulo desses 15 capítulos abordando esse contraste, nós vamos estar selecionando alguns versículos para podermos meditar. Então, nesse capítulo 10, eu separei 4 versículos a respeito dessas atitudes e desses contrastes entre a vida do justo e a vida do perverso. A palavra do Senhor está aí como um farol, como um norte, como um alerta, como uma bússola, para que a gente possa colher dela e aplicar em nossas vidas. Então, Salomão, nesses capítulos, ele nos ajuda muito, queridos, a definir atitudes, olhando para consequências. Amém? Então, nós vamos meditar em 4 versículos do capítulo 10. O primeiro versículo é o versículo 7, que diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso cairá em podridão. Na verdade, ele põe no plural, mas o nome dos perversos cai em podridão. Então a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. É um ótimo exercício para cada um de nós imaginar qual tipo de história estamos escrevendo. Como seremos lembrados quando Deus nos chamar, quando passarmos dessa vida e não estivermos mais aqui entre os nossos, qual o tipo de lembrança as pessoas terão de nós? Como seremos lembrados? Qual a memória, qual o tipo de lembrança deixaremos entre as pessoas que nos rodeiam? Salomão está dizendo que quando agimos com justiça, a memória do justo é abençoada. Lembrarão da gente com alegria, né? Com satisfação por aquilo que fizemos, pela história que escrevemos. Deixaremos bons frutos a serem colhidos, mesmo que muitas vezes aquilo que você tem plantado hoje você não colha, você não veja frutificar as sementes que você tem plantado, mas alguém vai colher bons frutos através das suas atitudes. Mas a memória do perverso cai em podridão. Não é bom lembrar daquilo que o perverso faz. Só em lembrar cheira mal. Não provoca sentimentos bons, não são lembranças boas. Aquilo que o perverso traz à memória das pessoas. E aí, baseado nesse versículo, já fica uma pergunta para nós, né? Como lembrarão de nós quando não estivermos mais aqui? Outra pergunta outro versículo, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Esse é o versículo 11. Então,
a boca do justo é manancial de vida. Como tem sido as palavras que saem da sua boca? Qual o teor delas? Qual o objetivo delas? É abençoar? Ou é provocar discórdia, violência? Olha o contraste entre as ações do justo e do perverso. A gente pode olhar para esses versículos e perceber onde tem se encaixado as nossas atitudes. Outro versículo que separei para os irmãos, versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Muitas coisas que colhemos, muitas consequências ruins, muitas coisas que enfrentamos, é simplesmente porque a gente abandona a correção, a repreensão. A gente define objetivos para a nossa vida, atitudes descoladas daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente ouviu. Por mais que alguém já tenha ensinado, dito o que é certo e errado, muitas vezes a gente escolhe, define fazer coisas totalmente contrárias a esses ensinos. Então ele está dizendo aqui: o que abandona a repreensão anda errado. Como você tem andado? Qual tem sido o caminho que você tem trilhado? Essa outra pergunta que fica baseada no versículo 17. E para fechar, o versículo 23 diz assim: para o insensato, praticar maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Então, Salomão está dizendo aqui que uma das características de um sábio é que ele se alegra em agir com sabedoria. A alegria dele é fazer as coisas certas, é trilhar os caminhos corretos. E um insensato, o que alegra ele é praticar o mal, é fazer a maldade, é pecar, ele se alegra no pecado, em fazer aquilo que é errado. Mas o homem inteligente, ele se alegra no ser sábio. Ele busca ser sábio porque isso satisfaz seu coração. E como podemos olhar para a nossa vida e perceber o que tem nos alegrado pensando nesse texto, não é verdade? Como esse texto é confrontador. O que gera alegria em meu coração? É praticar a maldade, o que é errado, ou eu me alegro em agir com sabedoria? Para o homem inteligente, o ser sábio é o seu divertimento, é a sua alegria. Amém? Então, querido, eu te convido a permanecermos juntos em mais esses vídeos, mais 14 vídeos, olhando o contraste das atitudes e o contraste das consequências para o perverso e o justo. E aí você pode se alegrar por estar tomando decisões corretas, ou, quem sabe, ser confrontado por estar tomando decisões erradas e, antes de colher as consequências, ter a oportunidade de corrigi-las. Esse é o maior objetivo desse vídeo, é gerar oportunidades de correção. Não é para simplesmente nos entristecer se constatarmos que em nós existem características desse insensato e, por consequência, os frutos serão ruins. Mas o objetivo principal desses vídeos é gerar reflexão para que, ao percebermos características em nós que a palavra do Senhor está condenando, a gente possa dar 360, voltar e corrigir, para que assim possamos começar a colher frutos bons. Amém? Então fique ligado na palavra e continuemos aqui meditando no livro de Provérbios e aplicando a nossa vida, porque os provérbios são assim, conselhos para a vida. Amém? Então fique ligado na palavra.